início da aula, mas uma pergunta em relação a isso que você falou agora. Não tem como você gravar, essa aula fica gravada, né? Aí, às vezes, você gravando ela, quando você salva ela, você tentar colocar ela no YouTube com a legenda do YouTube para esse aluno, não? De uma forma que aí quem quer ter a aula ao vivo tem a aula ao vivo com você e esse aluno não perde essa aula ao vivo, entendeu? Porque aí ele vai assistir ela, só que com a legenda do YouTube. Que aqui, infelizmente, no Microsoft Teams não tem essa opção, né? De geração de legenda. Eles até têm, mas o problema é que eles não mantêm a legenda. E pelo que eu tô olhando aqui, a legenda só está disponível em inglês. Eu até tentei Entendi. colocar ela aqui agora, mas não ficou bom não. Mas, bem, assim, a gente vai trabalhando da forma que dá. O aluno, inclusive, eu acho que ele nem pode ver a aula esse horário, mas enfim. Galera, vamos começar a aula? Já está compartilhada aqui minha tela, né? Deixa eu pegar. Ok. Galera, essa aula do material está disponível lá como gás ideal e teoria cinética dos gases, mas eu acho que é interessante falar propriedades térmicas da matéria, porque a gente não trabalha só com gás ideal, né? Mas, bem, só por título, ok? Eu estou bem seguindo o material do CIAS, tirando algumas coisas que são novas, porque 2018 teve uma reconvenção de algumas coisinhas que eu vou até explicar elas aqui, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar um pouquinho são equações de estado. O que são equações de estado? São equações que conseguem relacionar grandezas, como por exemplo, volume, grandezas do sistema, né? Volume de um sólido, por exemplo, com grandezas, com outras grandezas mensuráveis, como por exemplo, temperatura e pressão. Aqui a gente tem uma equação de estado para um sólido, né? Uma aproximação um pouco aproximada demais até, em que a gente fala que o volume, em função da temperatura e da pressão, vai ser igual a um V0 vezes 1 mais delta vezes beta vezes delta T menos kappa. Isso aqui é um kappa, viu, gente? Não um K, não. Kappa vezes delta P. E como a gente já tinha visto na primeira aula de temperatura, o beta é o coeficiente de expansão volumétrica. Ao passo que, se a gente aplicar pressão na amostra, a gente vai ter a compressibilidade, observar como que isso varia em função da pressão e normalizar depois pelo V0, como eu fiz aqui. A gente vai ter essa constante kappa, que é a compressibilidade do material, né? Como que ele responde à pressão. Bem, isso aqui é uma aproximação razoável até, mas só para introduzir esse tema, e agora a gente vai para o que a gente realmente precisa, que é estudar o gás ideal. Aqui a gente vai ver um pouco de como funciona o gás ideal e como a gente, inclusive, precisou de usar ele para definir termômetro de gás. Bem, primeiro a gente fala sobre as leis fundamentais, né, que foram obtidas experimentalmente. Primeira é a lei de Avogadro. Rafael, Eu? desculpa interromper. As equações anteriores, elas são apenas para gás ideal? Eu não entendi. A equação anterior, ela vale só para gás ideal ou para gás real Equação também? aqui, essa equação de estado, Isso. essa equação de estado, na verdade, é para um sólido, para, vamos supor, aquele cubo imaginário que a gente tinha falado da primeira aula, entendeu? Ah, tá, entendi.
Sim, fazendo uma simplificação o máximo possível para a gente tentar extrapolar isso, ok? Então, vamos lá. Voltando ao gás ideal, a primeira lei que a gente precisa de entender, essas leis, gente, elas foram todas obtidas experimentalmente, ok? A primeira lei é a lei de Avogadro, que diz que volumes iguais de todos os gases à mesma temperatura e pressão têm o mesmo número de moléculas. Além disso, o volume é proporcional ao número de mols do gás se T e P são mantidos constantes. E isso significa, gente, que o volume de um gás ele vai ser proporcional, mantidos T e P constantes, somente ao número de partículas, né, o número de mols que estão lá dentro do recipiente. Uma coisa importante aqui, volume aqui não necessariamente é o volume do gás inteiro, é o volume do recipiente que a gente está considerando aqui, ok? Beleza, então a gente consegue descrever essa lei através dessa fórmula aqui, em que V, por volume, vai ser igual a N, que é o número de mols, vezes uma constante C. Em seguida, sim, é interessante falar aqui, essa relação é mais ou menos exemplificada aqui nessa animação aqui. Essa animação, gente, eu tirei do site da NASA, é muito bacana isso. Depois, se vocês puderem dar uma olhada lá e ver como que essas coisas funcionam, eu recomendo. Então, basicamente, à medida que a gente vai aumentando a massa aqui, mantendo a pressão, né, que é dada aqui pelos pezinhos que estão aqui em cima, e a temperatura constantes, a gente vai aumentando o volume. Em seguida, a lei de Boyle diz que a pressão absoluta de um gás, de uma massa de gás, é inversamente proporcional ao volume quando T é constante, né? Então, isso tá aqui. Essa segunda animação aqui está ilustrando exatamente isso. À medida que eu aumento a pressão sobre aí o nosso reservatório, né, a volume do recipiente diminui e, como resposta, a, tudo diminui, né? O volume diminui. Mesmo mantendo a temperatura constante e o número de mols constante. Se eu diminuir a pressão, por conseguinte, o volume vai diminuir também. Ok. Por fim, a gente tem a lei de Gay-Lussac, que diz que a pressão absoluta de um gás é proporcional à temperatura quando o número de mols e volume são mantidos constantes, né? Basicamente, a relação entre pressão e temperatura é uma relação linear, como está sendo mostrado aqui. Se a gente juntar todas essas leis, combinar todos esses resultados em um só, a gente chega nessa expressão aqui, que diz que o produto de P e V, dividido por N, número de mols, vezes T, vai ser igual a uma constante. E essa constante, que é a constante R, é chamada constante dos gases ideais, né? E ela tem esse valor aqui, de 8,314 joules por Kelvin vezes mol, obtido experimentalmente. Hoje em dia, gente, esse valor ele é razoavelmente exato. E vocês vão entender o motivo disso nessa aula. A gente consegue derivar algumas relações aí para o gás ideal, como, por exemplo, o coeficiente de expansão térmica
vai ser igual a 1 dividido por T, né? Fazendo a continha, fazendo a derivada, mantendo P constante, multiplicando isso por V, a gente chega nesse resultado. E a mesma coisa para a compressibilidade. A compressibilidade vai ser, nesse caso, igual a 1 sobre P. Uma outra relação importante que a gente tira para os gases ideais é que a densidade deles vai ter essa fórmula aqui, né, que vai ser igual a massa molar vezes a pressão dividido pelo RT. E por fim, gente, uma relação que é muito importante, que, bem, eu imagino que alguns de vocês devem ter aprendido isso no ensino médio. Bem, se a gente tem uma determinada quantidade de gás, a gente pode isolar PV sobre T de um lado e TNR do outro, e isso vai ser constante, né? E, portanto, a gente chega nessa relação aqui que é bem importante para o trabalho com gases, né? Que o produto PV sobre T, ele se mantém constante, mesmo quando há uma variação da pressão, do volume e da temperatura. Ok, então isso é um gás ideal. Para a gente falar de um gás real, que é essa equação de Van der Waals, a gente precisa de levar algumas coisinhas em consideração. E eu tento lembrar vocês lá da primeira aula sobre temperatura, né? Quando a gente estava variando a quantidade de gás ou variando a pressão de um gás e vendo como que a temperatura, né, ia se comportando. A gente via que à medida que o volume de gás ficava cada vez menor, não o volume de gás, né? A quantidade de gás dividido pelo volume ficava cada vez menor, a gente chegava cada vez mais perto da temperatura certa, independente do gás que a gente utilizasse. E isso vem exatamente porque quando a gente tem um volume grande de gás e uma quantidade, obviamente, grande de moléculas do gás também, a gente tem que levar em conta que o gás ele começa a ocupar um certo espaço, né? As moléculas de gás começam a ocupar um certo volume também. E isso é corrigido aqui na equação de Van der Waals. E uma outra coisa que começa a acontecer é que as moléculas lá dentro vão começar a colidir umas com as outras. E isso, querendo ou não, vai afetar a força líquida que a parede vai sentir, né? Bem, dito que força é igual a pressão vezes a área, né? Se a gente começa a mexer na velocidade com que as partículas batem na parede, se as colisões não são elásticas, se elas começam a ficar inelásticas, isso tudo vai entrar nessa conta para a pressão. Aí a gente tem essa correção. Mas repare, gente, que se esse produto não, né? Se essa razão entre o volume do recipiente e o número de mols é grande, então a gente começa a recuperar a equação do gás ideal, que é exatamente aquele resultado lá de trás, né? E, portanto, essas coisinhas aqui vão para zero. Agora eu começo a falar um pouquinho das propriedades moleculares da matéria. Isso aqui é para a gente ter uma noção das coisas que estão acontecendo. A matéria é formada por moléculas ou átomos. E essas moléculas podem ser pequenas, como molécula de hidrogênio, né?
dois átomos de hidrogênio ali, dois prótons ligados, como elas podem ser grandes e formadas por os 400 átomos para cima, como são as proteínas complexas que formam a gente, né? A gente precisa de considerar que essas moléculas, elas interagem entre si, e essas interações, elas podem ser tanto atrativas quanto repulsivas. Imagino que alguém aqui já deve ter visto alguma coisa falando sobre recipientes hidrofóbicos e hidrofílicos, né? O hidrofóbico, ele repele a água, enquanto que o hidrofílico, ele tenta absorver o máximo de água possível. Essas interações são interações, na verdade, que não são nem muito fortes, elas são interações de Van der Waals. E elas podem ser tanto atrativas e repulsivas. E, além disso, a coisa que é super importante para a gente aqui é que, do mesmo jeito que um aumento de temperatura leva ao aumento de energia térmica do sistema, esse mesmo aumento de energia térmica vai levar ao aumento da movimentação das partículas que formam a matéria, né? A gente vai começar a ter uma agitação maior. Lembra de quando a gente estava falando lá sobre expansão, que a gente estava aumentando cada vez mais a agitação térmica das partículas. Mesmo que isso não afetasse diretamente a expansão, ainda tem uma certa influência sobre isso. Isso quer dizer que temperatura, né, e a energia cinética são relacionadas, que é exatamente como a gente tinha falado lá da água, né? Quando a gente mostrou aquele experimento do Joule, a gente tinha uma pá dentro de um recipiente de água, e se a gente girasse essa pá muito forte, a gente conseguia aumentar a temperatura da água. E a gente precisa dessa relação aqui, para conseguir falar sobre... Espera aí, gente. Deu um problema rapidinho aqui. Só um minuto, gente. Coisa rápida. Voltei. Voltando aqui. Então, a gente precisa arrumar uma forma de relacionar a temperatura do composto com a energia cinética. Para a gente conseguir fazer isso bem, primeiro a gente precisa de falar sobre o número de Avogadro. Esse número é o número de partículas que estão contidas em 1 mol de uma determinada substância. Como eu tinha falado no início da aula, teve uma reconvenção de valores de constantes do SI, e essa é uma delas. Esse valor, que antes era considerado um valor aproximado, era sempre melhorado para a gente ter uma precisão cada vez melhor, agora é um valor exato, que é esse valor aí de 6,02214076 vezes 10 elevado a 23 partículas, né? E, bem, a massa molar de uma substância vai ser dada pelo número de partículas que estão num mol, né? Se a gente estiver falando de um mol, vezes a massa atômica dessa mesma substância. E antigamente
eles usavam essa relação para definir o valor de tanto das unidades de massa atômica, que era definido como 1/12 da massa do isótopo 12 de carbono, quanto também para definir o valor dessa constante Na. Além disso, se a gente estiver falando de mols, o número de partículas N que está numa determinada quantidade de mols Nzinho vai ser dado por esse produto. Nzinho, número de mols, vezes o número de Avogadro. Avogadro, desculpa. E agora, com essas informações todas, a gente parte para o modelo cinético dos gases ideais, fazendo essas pequenas considerações antes. A gente vai considerar que as moléculas se comportam como partículas pontiformes, como se fossem um ponto, né? E isso é revelado pelo fato de que a gente considera que o volume das moléculas é muito menor do que a distância média de separação entre as moléculas e o volume do recipiente. A gente considera também que as moléculas estão em movimento perpétuo e que obedecem às leis de Newton, né? As três primeiras, inércia, força igual a massa vezes aceleração, né? Ou massa vezes a variação de momento, e ação e reação. Além disso, a gente considera que colisões entre moléculas e com a parede são perfeitamente elásticas, e isso implica que não há perda de energia. A gente vai desconsiderar perdas de energia nesse momento para a gente ter um modelo mais simples e mais palpável para trabalhar. Bem, baseado nisso, a gente começa a fazer um certo desenvolvimento. Então, vamos lá, gente. Vamos considerar essa figura aqui primeiro, né, que eu tenho uma partícula se movendo em relação à parede, né, com uma velocidade v, e bem, ela colide com a parede e depois é defletida com a mesma velocidade v, porque a gente está considerando uma colisão completamente elástica. Bem, nesse movimento, se a gente separar as componentes dessa velocidade v nas componentes vy e vx, a gente vai ver que, por causa da componente, a variação da velocidade no eixo y, né, vy, é zero. A velocidade no eixo y permanece a mesma. Só que a velocidade no eixo x, ela teve uma mudança total de sentido, né? Antes ela estava apontando aqui para a esquerda, agora ela está apontando totalmente para a direita. Então a gente consegue calcular a variação do momento para essa molécula aqui, né? Fazendo essas considerações. Então, para uma molécula, a gente vê que a variação do momento em px, vai ser igual à massa da molécula vezes o x de antes, né? Que é o Vx de antes, menos Vx. Não é o x de antes, não, desculpa, gente. É a Vx depois, menos o Vx de antes, né? Então a gente chega nessa relação aqui, que a variação do momento vai ser igual a 2 vezes a massa da molécula vezes a velocidade Vx. Aí, eu não estou trabalhando com o módulo aqui, gente, porque eu achei um pouquinho desnecessário. Nessa notação minha, o módulo da velocidade já está implícito, ok? Tá. Agora a gente precisa de saber
quantas colisões acontecem, né, num determinado instante. Para isso, a gente vai fazer a consideração seguinte. Vamos pensar numa areazinha aqui, né, essa área delimitada aqui. E se a gente tem várias moléculas ali atingindo essa área num determinado instante, num determinado intervalo de tempo dt, todas elas têm essa mesma componente Vx da primeira molécula, a gente consegue fazer uma simplificação aqui que diz que o número de moléculas nesse cilindro de volume área A vezes altura Vx dt vai ser igual a metade do número de partículas total dentro do recipiente, dividido pelo volume, vezes a própria altura. Não, vezes o volume do cilindro, desculpa. Esse é o número de partículas que estão no cilindro, né? A gente considera aqui que o número de partículas dividido pelo volume é a quantidade de partículas dentro... Não, é a densidade de partículas que é uniforme, né? E a gente chega nesse resultado. O meio está aqui porque a gente só está querendo as partículas que estão colidindo com a parede nesse mesmo intervalo de tempo. Do contrário, a gente ia ter que considerar tanto as partículas que têm Vx para a esquerda quanto como para a direita. Como a gente só quer os que estão indo de encontro à parede, são só esses aqui. A gente termina com esse fator de meio aí. Ok. Agora, se a gente for calcular a variação de momento total dentro do gás, né, a gente precisa do número total de colisões, né, o número de colisões ali dentro da área, vezes a variação de momento de cada molécula, que é essa que a gente fez aqui. Juntando essas duas informações, a gente chega que a variação de momento tem essa forma. E, bem, variação de momento dividido pela variação de tempo, né, dp sobre dt, é definido como força, né, lei de Newton. Além disso, se a gente dividir isso pela área, a gente vai ter força dividido por área, que é pressão. E isso vai ficar bem claro para a gente quando a gente estiver trabalhando lá com mecânica dos fluidos, gente. Então, nesse momento, peço que vocês aceitem isso. Então, a gente tem aqui pressão. E a pressão, nesse caso, vai ser dado por essa fórmula aqui. N dividido por V, volume, vezes a massa, vezes a velocidade Vx quadrado das partículas. Só que, aqui a coisa começa a fazer um pouquinho mais de sentido, talvez, conectar mais com a realidade. Vx não é o mesmo para todas as moléculas. E a gente precisa, ao invés de considerar o Vx, ou Vx quadrado, nesse caso, a gente precisa de considerar a média de Vx quadrado, que é a única componente que realmente importa, porque a gente está querendo saber das colisões com a parede. Bem, se a gente for olhar em questão de média, como a gente está olhando para o movimento de partículas no meio que é isotrópico, completamente, então as velocidades elas são mais ou menos as mesmas quando a gente olha em média, tanto no eixo x, quanto no eixo y, quanto no eixo z. E isso implica que quando a gente pega o quadrado da velocidade na média, ele vai ser a soma quadrática da média de Vx, Vy e Vz. Só que, como eu falei, as velocidades são isotrópicas em todas as direções. Então, a gente pode considerar
que Vy e Vz são iguais a Vx. E, portanto, a gente chega que a velocidade quadrática média vai ser igual a 3 vezes a velocidade quadrática na direção x. E, por fim, a gente chega nessa relação aqui, que Vx quadrado, na média, vai ser igual à média da velocidade quadrática, dividido por 3. A gente pode substituir esse resultado aqui nessa equação da pressão, e, portanto, a gente chega nessa relação aqui, em que eu explicitei o meio de m V médio quadrado, que é exatamente a energia cinética média por molécula, né? Agora, a gente pode isolar esse produto PV ao lado esquerdo, e a gente tem essa relação aqui do lado direito, né? A gente ainda pode ainda mais continuar isso aqui. Só que PV é igual a nRT, né? Que é a equação de estado do gás ideal. Dessa forma, a gente consegue chegar numa relação entre a energia cinética média por molécula e essa quantidade aqui, 3 meios de RT dividido por NA, né? Constante de Avogadro, desculpa. E por fim, se a gente redefinir uma constante aqui, dada por R dividido por NA, a gente chega nessa relação aqui, que a energia cinética média por molécula vai ser 3 meios de Kb, que é a chamada constante de Boltzmann, vezes a temperatura T. Gente, a constante de Boltzmann, ela foi redefinida como uma constante para ter esse valor aqui exato, segundo a redefinição do SI de 2018. Né? Então, agora, esse cara aqui é exato. Agora, a gente tem uma relação entre KB, NA e R. É por isso que eu falei no início da aula, ó, esse R aqui é exato. Da mesma forma que o NA é exato e KB é exato também, né? Um é o produto do outro. E isso vem exatamente dessa última convenção do Sistema Internacional. Bem, juntando isso aqui também, a gente consegue chegar nessa outra forma aqui da equação de estado dos gases ideais, que diz que PV vai ser o número de mols, número de partículas, desculpa, gente. Isso aqui não é o número de mols, é o número de partículas. O número de mols é a equação PV igual a nRT. Isso aqui é o número de partículas, Nzão. Eu escrevi errado aqui, vou consertar isso depois. Vai ser o número de partículas vezes a constante Kb, constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Ok? Seguindo em frente. Bem, agora a gente tem algumas ferramentas para explorar melhor propriedades de gases ideais mesmo. E um exemplo é esse aqui. O calor específico molar a volume constante de um gás. Né? Bem, se a gente considerar que a variação da energia cinética com a temperatura tem essa forma aqui, a gente consegue fazer para um gás ideal essa relação aqui com a relação da variação do calor fornecido ao corpo e chegar nessa razão aqui, né? Que 3 meios de NR vezes DT vai ser igual a N vezes CV, em que CV é o calor específico molar. E dessa forma, a gente chega nessa razão aqui, que o calor específico molar vai ser igual a 3 meios da constante R, igual a 12,47 joules por mol vezes Kelvin. Bem, se a gente comparar aqui com os valores que a gente tem do livro, o valor é exato para gases monatômicos, né?
como a gente mais ou menos esperava. Só que, se a gente for olhar para moléculas diatômicas, o valor é assim, completamente errado, e fica quase 40% errado, 45% errado. E como é que a gente consegue entender isso? O que está acontecendo? Bem, se a gente olhar para como o calor específico molar muda em função da temperatura para um gás específico aí que eu vou pegar, que é o hidrogênio, se a gente for olhar na temperatura mais baixa possível antes da fusão do hidrogênio, a gente tem esse valor aqui de 3,5 de R. Opa, então quer dizer que numa temperatura muito baixa, ele segue bem um gás ideal normal. Só que à medida que a gente vai aumentando a temperatura e vai chegando aqui perto da temperatura ambiente de uns 300 Kelvin, o valor do calor específico ele aumenta em uma unidade de R. Bem, se a gente continuasse seguindo esse mesmo padrão, né, aumentando a temperatura e vendo como o Cp está aumentando, ao chegar ali perto de, em torno de uns 6.000 Kelvin, o valor do calor específico ia aumentar para 7,5 de R. Ok? E, bem, como é que a gente explica isso, gente? A gente tem que explicar em função dos graus de liberdade do sistema, que vem exatamente do princípio da equipartição de energia. E esse princípio diz o seguinte: cada grau de liberdade adicional de uma molécula contribui metade de kBt para a energia cinética do sistema. Bem, vamos lá. Se eu estou numa temperatura muito baixa, eu não consigo excitar os graus de rotação do hidrogênio. Não tem energia suficiente para isso. Só que a translação ainda é possível, que a gente ainda tem ali um gás. Só que à medida que a gente vai aumentando a temperatura do gás, a gente vai dando energia cada vez mais. Isso permite que o gás consiga se mover. Agora, se a gente fizer uma conta para ver quantos modos de rotação a molécula de hidrogênio tem, visto que ela é uma molécula diatômica, é uma molécula diatômica, então ela tem 3N graus de liberdade. São 6 graus de liberdade. Desses 6, 3 graus de liberdade são graus de liberdade translacionais, né? Que é exatamente 3,5 de R, como está sendo mostrado aqui. Então, mesmo uma temperatura muito baixa, esses graus de liberdade não são afetados. Só que, se a gente começa a aumentar um pouco a temperatura, e perto dos 300 Kelvin, a gente começa a excitar os modos vibracionais, os modos rotacionais, desculpa. Né? E quais são os modos rotacionais da água? Visto que a água é uma molécula diatômica, pessoal, vocês estão me vendo aqui, né, no vídeo. Eu estou tentando fazer um modelo de mão aqui, só para tentar deixar isso um pouco mais claro. Visto que essa molécula de H2 é uma molécula diatômica, ela é uma molécula linear, certo? Então, se a gente for olhar bem mesmo, ela só pode rodar ao longo desse eixo aqui, né? E ao longo desse eixo aqui. Né? Se eu estou chamando isso aqui de Z, isso aqui ó, de X, e isso aqui de Y, a rotação em torno do eixo Y ela é completamente irrelevante, porque ela não muda nada, ela não contribui para a energia.
Só que as outras rotações ao redor do eixo X e do eixo Y, elas contribuem à energia, certo? E é exatamente essas rotações que são excitadas quando a gente aumenta a temperatura, né? E são duas rotações, portanto, a gente aumenta a energia total em kT, né? E vai ser exatamente a contribuição necessária para elevar o calor específico para 5 meios de kT, né? E, bem, comparando esses resultados com os resultados anteriores, né, que a gente tem aqui para outras moléculas diatômicas, a gente chega quase num acordo perfeito aí entre teoria e experimento. Porque, bem, eu não fiz... Não sei exatamente quanto que é. Deixa eu ver aqui, rapidinho. 5 meios... 31,4. Ok, dividido por 2. 5 meios de R dá exatamente 20,79 Joule por mol vezes Kelvin, que é extremamente próximo desses valores aqui, dada a precisão experimental que a gente tem. Agora, e para os outros gases, gases poliatômicos? Bem, como a gente está falando de, sim, muito mais não, né? A gente está falando de mais átomos na estrutura molecular, a gente começa a adicionar mais graus de liberdade, né? Então, sem contar que as energias relacionadas aos outros graus de liberdade ficam menores. Então, fica mais fácil, por exemplo, da gente ter contribuição não só de rotação, mas como de vibração também para o calor específico molar. Para o caso específico do H2 aqui, gente, só para terminar, a gente não consegue excitar completamente o calor específico até 7,5 de R, porque à medida que a gente vai chegando nessa temperatura, a gente vai chegando perto da temperatura da superfície solar. Agora, a temperatura da superfície solar perto aí de 6.000 Kelvin, como eu tinha mostrado, como eu mostrei na última aula, é uma temperatura que nenhum sólido sobrevive, nenhum líquido sobrevive. A gente só tem, basicamente, plasma, né? A matéria se comporta como plasma nesse caso. Então, a gente nunca vai conseguir excitar esse calor específico para o átomo de hidrogênio, ok? Enfim. Agora eu vou falar um pouco do sólido. Bem, a gente consegue também, usando esse mesmo modelo, calcular o calor específico de um sólido, considerando aí interações entre átomos numa rede cúbica, completamente cúbica, em que os átomos estão ligados por molas, né? Então, a gente tem quais tipos de graus de liberdade? A gente tem os graus de liberdade translacionais, né? Uma molécula ela pode se mover aí nos eixos X, Y e Z. E ela também tem os graus de liberdade vibracionais, que ela pode vibrar perto de outros átomos. Bem, considerando aí nesse caso que as vibrações são isotrópicas e ao longo dos 3 eixos, cada átomo ele tem 6 graus de liberdade e cada grau de liberdade vai contribuir de meio de kBt, como eu falei aqui. Aqui, gente, eu coloquei cada átomo, eu falei errado. É cada grau de liberdade, ok? Então, como cada grau de liberdade vai contribuir de kBt, a gente tem 6 graus de liberdade, sendo 3 graus de liberdade translacionais e 3 graus de liberdade vibracionais. Então, a energia cinética total nesse caso vai ser dada por 3m, né, 3 vezes o número de mols, vezes RT.
E, portanto, a gente consegue, fazendo uma analogia com o gás ideal, a gente chega nesse valor aqui do calor específico molar. Se vocês derem uma olhada no livro, ou mesmo no material, do material do Moodle, esse valor aqui está presente para quase todos os sólidos simples, né? Alumínio, chumbo, cobre, entre outros. E esse resultado aqui é chamado de regra de Dulong-Petit. Acontece que, na verdade, o CV, assim como no caso das moléculas, ele também depende da temperatura. Isso fica extremamente explícito quando a gente pega um sólido, por exemplo, como o diamante. Devido às fortes ligações dos átomos de carbono na rede de um diamante, né? Diamante, gente, é o material mais duro que a gente conhece. É diamante e grafeno, por causa das ligações de carbono, que elas são extremamente fortes. Por causa dessas ligações extremamente fortes, as frequências de vibração são muito altas, né? Então, fica difícil de você fazer excitação dos níveis vibracionais de diamante ou mesmo do silício também. Ao passo que, se a gente for olhar para metais como alumínio ou chumbo, fica mais assim simples, porque as frequências não são tão altas, porque as ligações metálicas não são tão fortes quanto as ligações desses cristais, né? E isso leva exatamente a esses resultados aqui, que fica bem fácil a gente ocupar os níveis vibracionais de metais, né, como chumbo e alumínio. Então, mesmo numa temperatura relativamente baixa, que perto de 200 Kelvin, a gente já começa a ver que o chumbo começa a seguir perfeitamente a regra de Dulong-Petit. O alumínio fica uma temperatura um pouco mais alta, mas ele já começa a seguir a regra de Dulong-Petit para uma temperatura relativamente baixa. Só que silício e diamante são o contrário. É extremamente complicado de chegar com esses dois materiais à previsão de Dulong-Petit. Bem, gente, o último assunto da aula de hoje vai ser esse sobre velocidades moleculares e distribuição de velocidades. Bem, voltando aqui, a gente tem esse resultado aqui para a energia cinética média por molécula, vai ser igual a 3,5 de kBt. Então a gente pode extrapolar esse resultado e chegar à velocidade quadrática média, né? Esse VRMS aqui vai ser igual à raiz quadrada da média da velocidade quadrada. Vai ter relação exatamente com a massa da partícula e com a temperatura, vezes a constante aqui, constante Boltzmann. E isso significa, gente, que a uma certa temperatura, gases diferentes vão ter velocidades moleculares diferentes, né, na média. E, bem, eles vão ter velocidades diferentes também. E essas velocidades podem ser bem altas. Por exemplo, o hidrogênio chega a ser 1920 metros por segundo, enquanto o hélio chega a ser quase 1370. Só que essas velocidades aqui, elas são médias. Na verdade, a gente tem que considerar a distribuição de velocidades, né? A gente pode ter, como eu estou mostrando aqui na figura, uma distribuição de valores da velocidade que pode ser bem alta. A gente pode ter valores aí entre muito baixos, né, quase zero, até velocidades muito altas, quase 2.500
metros por segundo para o hélio. E, bem, à medida que a gente vai andando na estratosfera, né, na estratosfera não, desculpa, gente, na atmosfera, né, chegando cada vez mais alto, a temperatura ela vai variando e bem perto lá do topo da atmosfera, né, a temperatura deve ser máxima, porque é o lugar exatamente que sofre mais irradiação da energia do Sol. Então, esses gases que são relativamente leves, como hidrogênio e hélio, eles vão começar a sair da atmosfera cada vez mais rápido, né? Você tem lá alguns gases, eles começam a ficar cada vez mais rápidos, né? A temperatura que está chegando neles é cada vez maior, a temperatura que eles estão fica cada vez maior, né? Desculpa. E, portanto, é difícil a gente ter uma grande composição de hidrogênio e hélio na nossa atmosfera. Inclusive, hoje em dia a gente tem uma certa escassez de hélio, que está ficando cada vez mais caro e mais difícil de ser conseguido. Então, e como hélio é assim, extremamente importante para várias aplicações médicas, além de pesquisa básica, a gente precisa muito de hélio para fazer um monte de coisa em laboratório, enfim. Isso é um problema que vem aí no futuro para pegar a gente. Bem, a gente consegue calcular essas velocidades médias e velocidades quadráticas médias também se a gente souber qual que é a distribuição de velocidades, né? Que tá, como mostrei aqui. E quem propôs a primeira distribuição de velocidades de um gás foi Maxwell. Só que logo em seguida, Boltzmann usou esse mesmo conceito de Maxwell para propor a distribuição dele. Então acabou que essas distribuições levaram o nome dos dois em conjunto. Maxwell, gente, não sei se vocês já chegaram nesse curso, nessa parte do curso de eletromagnetismo, vocês vão ver lá as equações de Maxwell. Maxwell e Boltzmann também, eles trabalharam muito nessa época. Boltzmann principalmente em termodinâmica e Maxwell tanto em termodinâmica quanto no eletromagnetismo. E eu li até uma história recente, quem quiser depois eu posso até mandar. Foi uma briga entre os dois, foi uma competição ferrenha, mas foi bom, porque se não fossem eles, a gente hoje não ia ter metade do conhecimento que a gente tem. Pessoal, esse é o final da aula. Se vocês têm alguma pergunta, agora é a hora. Eu só queria perguntar se você vai deixar esse PDF seu disponível pra gente. PDF, está falando dessa aula? Você mostrou agora? É isso. Eu posso deixar, isso não tem problema não. O professor ia perguntar a mesma coisa, porque nas últimas 2 aulas eu pedi para você deixar a aula disponível, você falou que poderia, não colocou. Aí eu ia perguntar, se você não for colocar, tudo bem, mas aí você fala comigo, tá? Não vou disponibilizar minhas aulas, porque aí eu não peço para você disponibilizar. Gente, não, eu vou disponibilizar. Eu tinha até te perguntado se vocês queriam mesmo os slides ou se podia ser aula disponível lá no YouTube, porque eu deixei, mas tudo bem, eu posso mandar o PDF. Isso aqui, na verdade, não é PDF, não. Isso aqui são apresentações de Word mesmo que eu fiz. Mas isso aqui eu posso disponibilizar, não tem problema nenhum. Beleza, então, obrigada. Porque elas são muito boas, viu? Se não fosse, a gente não ia estar pedindo, pode confiar. Não, beleza, ótimo. Alguma dúvida de exercício? Pode falar. Só uma... Aqui, acho que nem é tão difícil, não. Só de uma questão de análise mesmo que tinha no meu teste. Era o seguinte, era para marcar a alternativa errada. E, assim, de cara, quando eu li de primeiro, eu acabei eliminando a alternativa que era
que era para ser errada, né? Tipo, como eu posso dizer, eu descartei ela como errada. Para mim, na minha cabeça, ela era certa. Essa alternativa falava o seguinte: o modelo cinético de um gás ideal pressupõe que as moléculas do gás sejam esféricas e de volumes desprezíveis em relação ao volume do recipiente que as contém. Como eu disse, de primeira eu acabei não marcando essa daí, porque eu li essa parte de volumes desprezíveis em relação ao volume do recipiente que as contém, né? Então, eu considerei como certa. Só que aí, analisando as outras questões, eu acabei marcando ela. Essa parte a parte que fez a questão ficar errada, essa alternativa ficar errada, é a que fala sobre a questão de ser esférica. Não sei se deu para entender, acho que eu talvez falei muito rápido. Estou falando. Bem, olha, para ser sincero, eu acho que não faz. O modelo ele não assume nada das partículas, né? Ele fala simplesmente que as partículas estão lá e que elas têm volume desprezível. O negócio é o seguinte, do meu ponto de vista, e na verdade eu acho que isso está aqui, porque voltando aqui, a gente falou que as moléculas se comportam como partículas pontiformes. Então, a única consideração do modelo nesse caso é que a molécula é um ponto. Um ponto não tem volume. Entendeu? Então, não faz nem sentido você falar de se é esférico, se é quadrado, se é... Não faz sentido. Ele é um ponto. Entendeu? Porque eu acho que esse é um dos pontos desse modelo. Então, assim, como é um ponto, não teriam dimensões, então, né? No Não caso, tem também não teria dimensões. volume. Ah, tá. É. Então, é isso que tá o vacilo da questão. Obrigado, era só isso mesmo. Gente, mais alguma questão? Pode falar, Lucas. Pessoal, aqui, lá na minha prova, tava uma questão de gás monoatômico, se eu não me engano. Aí tava perguntando se o valor do calor específico molar dele podia ser igual a 3R. Aí, de acordo com as fórmulas aqui, não. Aqui tinha um gráfico que você até mostrou aí na sua própria apresentação, ele passa por 3R. Aí eu marquei que sim. Só que Você está falando, deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar aqui. vai subir na É temperatura. esse gráfico aqui? Não, é de gás. Esse gráfico aqui? Não, então, tipo, em teoria, né? De acordo com o gráfico, pelo menos, Pois é, mas o que ele falou na questão? Era um gás monoatômico, né? acho que sim, se eu não me engano. O Se problema é ele que é eu um não. gás monoatômico, não tem como você chegar a 3R, não, porque ele não tem o grau de liberdade de rotação. Ele só tem os graus de liberdade translacionais, né? Ele pode só se mover ao longo de x, y e z, mas só que ele não pode rodar. Ou melhor, a rotação é irrelevante do ponto de vista de energia para ele. Deu para entender? Eu acho que eu preciso da matéria mais. Mas Dá uma obrigado, olhada, eu vou disponibilizar esse slide para todo mundo. Se realmente vai ajudar, tudo bem. beleza. Beleza? Mais dúvidas, gente? Aproveita! Bem, galera, Rafael, pode eu falar. tenho uma de um teste, que foi uma questão que eu achei ela bem complicadinha de fazer, mas tem problema se eu te mandar ela no privado? Porque acho que dá até tempo de você analisar ela com calma. Ué, Ela tudo é de bem, calor, pode ser? pode. Tá, obrigada. Nada. Galera, visto que eu não tenho mais nenhuma reclamação, eu vou terminar a aula. Vou disponibilizar essa aula no YouTube também e vou. Como é que fala? Vou mandar essa apresentação para todo mundo. Todo mundo tem Office? Ou vocês preferem que eu mande um PDF? Eu acho que fica mais fácil salvando em PDF.
Dá para salvar o arquivo mesmo em PDF, né? Porque aí a gente abre mais fácil no celular. Beleza. Ok. Então, beleza, gente. Eu vou fazer isso. Olha, boa semana, bom final de semana para vocês. Estudem. Bem, como vocês sabem, eu estou disponível. Pode mandar alguma mensagem. Eu vou tentar responder o mais rápido possível. Bem, se vocês gostaram da aula, acho ótimo. Bem, eu vou nessa, gente. Olha, até mais. Juízo. Falou, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado pela aula.